tinha de 16 Cega de anos, acho que dá nascença. tempo de eu contar esse Não capítulo. dá tempo, cega de nascença. Cega de nascença. Esse aí foi o primeiro. Fantástico. Isso Que aí era a sua foi oração, né? que Sua era o meu oração. sonho. Eu queria estar num lugar, seja quem fosse, Deus usou a minha própria vida. Deus respondeu e falou: é você Respondeu, é mesmo. você mesmo. Mas sem eu saber, né? Não foi uma coisa assim que ele falou antes só, mas depois ele não me preparou para que acontecesse isso. Foi nos acontecimentos dos eventos. E, na verdade, é um acontecimento também lindo que aconteceu, porque nesse dia eu estava com o Geraldo Denardi. Nós estávamos trabalhando com o íntimo do O íntimo pai, do pai. e aí teve um trabalho em Santa Catarina. Estou tentando lembrar o nome. Tubarão. Não, peraí. Canavieiras, eu não sei se é Santa Catarina ou... É ali para aquele lado ali, né? Canavieiras, eu sei que é o lugar. Uma igreja quadrangular, metade de alvenaria, metade de tábua. Grande, igreja bem grande. E aí eu não era o preletor era o Geraldo Denardi. Só que a gente, naquela época, eu tinha igreja. Foi bem no começo, né? Eu tinha igreja. E aí ele tinha um combinado comigo, que a gente só pregava nos lugares até sábado. Podia ser de qualquer dia até sábado, porque domingo ele pregava na igreja dele e eu na minha. A gente não abandonava nossas igrejas no domingo. Havia campanha, mas sábado acabava e domingo... Domingo tinha que estar nas nossas igrejas. Era um combinado dele comigo e eu também tinha que cuidar da minha igreja, né? E aí foi esse o combinado, vai ser sexta e sábado. Aí eu fui com ele, viajamos para lá, tal, fomos muito bem recebidos, colocaram a gente num apartamento, só nós dois num apartamentão, e lá tinha até um vídeo que foi muito impactante, Cláudio Freidson, bem no início do ministério do Cláudio Freidson, que recebeu do Benny Hinn, né? Então ele ia nos estádios, e ele dizia assim, galeria 1, receba a unção. Aí o povo, blá, 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 caía tudo no poder, e eu vi aquilo, fiquei impactado com aquela maneira de trabalhar de longe, né? Mas a unção não era muito cura, e sim a presença, a glória, né? Mas amém. Só que aí aconteceu que tinha... como que se diz, uma convenção da quadrangular aqui em São Paulo, e eles convidaram o Denardi. Então o Denardi tinha pregado na sexta e ia pregar no sábado, com cartaz divulgado, rádio divulgado, nome dele, Geraldo Denardi vai estar pregando e tal, e eu era o escudeiro dele, né? Tava junto ali, era um amigo, né? A gente ministrava junto, mas ele era o preletor com tudo divulgado, cartaz e tudo. E aí ele chegou no pastor da própria denominação e disse: eu não posso ficar, porque a liderança está me chamando para ir para a convenção, que eram os pastores dele, do outro também. E aí ele também não pôde negar, né? Ele não pôde falar, não, a convenção está chamando, você tem que ir, sobrou para mim. Tipo assim. Você vai substituir. Aí ficou chato, porque eu olhei para a cara do pastor, o pastor ficou decepcionado, derrotado. Ele disse assim: como eu vou explicar para as pessoas que o preletor não vai estar aí, que vai estar uns. Ele não falou, mas eu percebi que eu seria o tapa-buraco, entendeu? Que eu seria o step, né? Eu estava ali só como step, e aquilo me magoou também, porque eu falei, agora eu peguei uma bomba, vamos dizer assim, né? Um pastor triste, magoado, uma igreja que era para estar outro que vai aparecer. E aí, rapaz, eu fui orar, né? Porque eu senti o peso. Caiu a responsabilidade sobre as minhas costas, né? Tinha muita gente e tal, muito doente. E aí caiu e eu fui orar, não senti a presença de Deus. Fiquei travado, você sabe, assim, eu mesmo, meu emocional, a responsabilidade, tudo deixou me travar. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, sai desse apartamento. Falou bem assim para mim, por quê? Eu estava confinado dentro de um quarto, orando, e eu não conseguia romper. Na minha oração passou, porque Deus falou comigo, mas eu não sentia que passava, então eu não rompia. Sabe quando você sente que não estava sentindo a presença? Aí o Espírito Santo falou, sai e vai andar. Aí eu precisava comprar umas toalhinhas, que a gente gostava muito de usar as toalhinhas para enxugar o rosto, para às vezes impor a mão e não tocar a pessoa, e tocar com a toalha, né, uma toalhinha. E eu peguei e falei, vou comprar então uma toalhinha. Aí saí para a rua para procurar toalhinha, para comprar uma toalhinha. E aí era na época ainda do Orkut, lembra do Orkut? Antigo, né? Antigo. E tinha telefone ainda de gabine, a época das gabines de telefônica. Eu lembro. Lembra disso aí? Tinha ficha ainda? Isso, com ficha, isso aí, gabine. Aí eu estava passando em frente
uma gabine dessas daí, que era como uma lan house, né? Tinha um computador e tinha a gabine também para ligar. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: vai, abre o seu Orkut e entra lá, falando para mim. Aí eu fui, tinha um cara lá, dizendo assim, ele viu que eu estava online, né, que dava para ver, ele mandou um recado assim, pastor, na época eu era pastor ainda, pastor, eu não aguento mais de dor nas costas, eu não tenho um rim, eu tenho uma pedra, o meu rim é uma pedra que uma partezinha só é o rim, o resto é pedra, eu não aguento, tenho que ministrar à noite, é um adorador, né, um cantor, uma bênção da igreja Yohanan, São Bernardo do Campo aqui. E eu não aguento mais, eu tô morrendo, eu tô urrando, eu tô gritando aqui. Aí eu falei assim para ele: me dá o número do seu telefone aí, manda agora aqui o número do telefone no computador, que eu vou ligar para você. Aí eu fui lá, comprei as fichas e liguei para ele do telefone da Gabine. E fiz a oração pelo telefone. O homem foi curado instantaneamente. Aquilo mudou a atmosfera. Aí pronto, aí eu já virei, eu já tinha um testemunho para contar, já fiquei radiante, já fiquei alegre. Quando eu fui para a igreja, eu já fui outro homem, já renovado. Deus me renovou, né? Que bacana. Aí cheguei renovado, cheio da presença, isso no sábado. Cheguei ali muito renovado, né? E logo um cara sentiu uma unção sobre mim. E ele pegou e agarrou nos meus pés, pastor. Eu estava no púlpito, assim, ele agarrou nos meus pés, caiu nos meus pés, agarrou o meu pé e não soltava o pé. Eu queria sair dele, porque eu queria andar e o cara segurando meus pés. Eu tive que abaixar e tirar a mão dele do meu pé, que ele não largava. Quando eu tirei a mão dele do meu pé, que ia começar o culto, que não tinha começado ainda, aí chegou uma família e alguém disse assim: eles querem conhecer o pastor, mas eles pensavam que era o outro pastor. E o Denard. Pensava que era ele. E aí eu fui, o que eu ia fazer? Quer conhecer o pastor? Eu fui lá, não falei nada, não sou eu, não falei nada, eu fui lá. E aí eu cumprimentei 1, 2, 3 e dei a mão assim, sabe? Dei a mão assim para a direção de uma pessoa assim, aí veio uma mocinha, devia ter uns 13 para 14 anos. Ela pegou na minha, colocaram a mão dela na minha e ela veio tocando assim, veio me tocando, foi e me tocou. Aí eu já entendi que era cega, nasceu cega. Filha de um pastor da Quadrangular. Aí tocou assim. Aí eu senti tanta presença de Deus, era tão forte a presença de Deus, que imediatamente eu ministrei sobre ela. E ela usava um coletinho para segurar o pescoço, que ela também tinha um problema na coluna, além de ser cega, tinha um problema na coluna, prendia um negócio de ferro assim. Aí eu ministrei sobre ela, ela caiu no poder, começou a adoração e ela ficou no chão. Eu não tinha fé, acho, nunca tinha acontecido o milagre de cegos de nascimento, porque logo eu descobri que ela era cega de nascença, falaram para mim, ela nasceu assim. E aí, como eu não tinha fé para dar um comando de ordem, eu não tinha, sinceramente, não tinha para dar o comando de ordem ali na frente de todo mundo, aí eu falei assim: Deus, permita que ela veja pelo sobrenatural, que ela veja os teus anjos, falei assim, voz baixa, falei, né, que ela tenha uma experiência com o Senhor, não pedi para ela enxergar. A visão física, a visão espiritual. Pedi espiritual, né, que ela possa ver os seus anjos, que ela possa ter uma experiência com o Senhor, foi o que eu pedi, e deixei ela lá. E aí ela começou a adorar, como os dançarinos, essas pessoas que adoram, começou a gesticular, né, ela fazia gestos assim, e ficou lá uns 20 minutos lá, adoração tal. Aí eu peguei de volta, né, depois da adoração, e aí eu falei: não, mas não pode essa menina ficar, né, todo esse tempo aí no chão aí, eu pensando, né, já preparando ali a mensagem, pensando naquilo. Aí eu falei assim: bom, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um obreiro, porque ela tem esse negócio no pescoço, vai que alguém levanta ela de mau jeito, então eu vou chamar alguém da família também. Aí eu disse assim: ou alguém da família dessa mocinha e um obreiro, ajude ela a levantar. Ela estava na frente do púlpito. Aí vieram a família e alguém levantou. A menina levantou, começou a andar para a nave da igreja e começou a falar: eu tô vendo, mas doida assim, eu tô vendo. Aí eu peguei, nem preguei, peguei o microfone, isso já foi no primeiro dia.
nem preguei. Peguei o microfone e dei para ela, assim. Acho que tinha começado só a mensagem, né, e pedi para parar, para levantar ela. Aí dei, assim, o microfone para ela e ela começou: "Ah, eu tô vendo", ela não sabia que ela estava vendo, ela sabia que era pessoa, porque Pessoa ela já nunca tinha tinha nunca idade, mas nunca tinha visto uma pessoa, então tudo para ela era novidade, novo, ela né. mesmo estava E espantada. ela ficava E a assim, e a família família foi para a parede e começou a esmurrar a parede. Eu chorando. nunca tinha visto aquilo, começaram a esmurrar a parede, pá, Jesus. esmurrar a parede, começou a entrar Desespero uma de loucura na alegria, igreja, de alegria, de e as alegria, pessoas começaram a porque ela era filha, todo mundo soube quando nasceu cega, imagina toda a história da família quadrangular ali, quadrangular, então era sim. muito então as pessoas começaram a se rasgar o cabelo e entrar em desespero de alegria, sabe, não sabia o que fazer, não sabia se jogava a menina para cima, se E abraçava, se você que mordia, corria, não gritava, sabia, entraram num desespero, e aí Deus começou a me usar. Eu aproveitei aquilo ali, aí a glória já também. chamei os doentes para frente, já começou pá, 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 aí Deus foi curando, curando. Fóssil, tem muita doença que são espirituais, pelo menos mostra lá no texto da Bíblia de uma mulher que há 18 anos era encurvada, não podia levantar, e o pessoal questionando se podia ser curada ou não, e Jesus falou, ela há 18 anos é escrava de Satanás, e ele expulsa o mal lá, então a enfermidade daquela mulher na Bíblia era um demônio, e tem vários textos lá na Bíblia que mostram, então tem enfermidade que é espiritual, né? Você tem essa experiência? Qual é a sua visão sobre isso? Se é espiritual, não é? Tem uns que acham que é todas, tem uns que acham que é algumas. Como se lida nisso? Você que ora por muitas pessoas enfermas. Com certeza. Pastor, na realidade, algumas pessoas que estão enfermas por falta de perdão, algumas pessoas que Mágoa. estão mágoa, Mas tem crente com mágoa na igreja? milhares. É uma das coisas que mais tem hoje, porque parece que é difícil a gente perdoar o seu irmão e parece que há uma intenção de oração Será que eles contrária. não viram a oração do Pai Nosso? Eles não aprenderam a oração? Deus quer que você ame, aprenda a amar os seus inimigos. Eu não estou falando que seja o seu irmão do seu ministério, tá? Mas na realidade, sobre a cura, ela entra em um processo também de libertação. Então tem uma conexão junto com a cura, a libertação, porque as duas caminham juntas. É igual o conhecimento, ele anda com poder. Se você tem muito conhecimento e não tem poder, você vai ter palavras intelectuais, você vai pregar. É o que eu costumo dizer todos os lugares que eu vou. Eu não sou um pregador. Eu sou um profeta de avivamento, eu sou um ministro de milagres. Então eu já falo isso e basicamente falando na Bíblia, você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, que ora, o apóstolo Paulo fala, minha pregação ela não consiste em palavras intelectuais, em palavras em sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo, por ser um homem, conhecia o hebraico, o aramaico, o grego, ele disse, um culto sem o poder não é um culto, é uma reunião. Pode. Mas, vamos lá. Eu já vi pessoas em ministrações vomitarem sangue, vomitarem, na realidade, obras de feitiçaria. Eu já vi pessoas sendo curadas onde nódulos somem instantaneamente. Eu já vi pessoas com osteoporose, que é problema, doença nos ossos. Geralmente as doenças nos ossos é mais patente de anjos cirurgiões, anjos ministradores, que eles vêm, operam, estica o corpo das pessoas, né? E ali eles são curados, como bico de papagaio, doenças respiratórias. Só que quando você aprende a lidar com a intenção e a autoridade, é que tem muita coisa que a gente precisa falar para vocês abertamente, para vocês desfrutarem e conhecer sobre cura, para vocês se tornarem um ministro de cura. Por isso que você precisa se inscrever lá também no nosso canal, que é o AP Cauê Linhares com K, para a gente poder juntos aprender mais. Mas vamos lá. Um ministro de cura hoje, para ele desenvolver o ministério, o chamado, né, de cura, ele vai ter que entender que Jesus está com ele e que ele não pode ter alguma incredulidade sequer. Então, primeiro, ele tem que saber que o Senhor é a autoridade. Por isso que, na realidade, os discípulos, eles não conseguiram expulsar os demônios. O demônio daquele rapaz. Aí eles vão lá perguntar para Jesus, mas por que aquele demônio não foi expulso? Né? Por qual motivo que a gente não teve essa tal autoridade? E o Senhor Jesus diz, ó geração incrédula, até quando ficarei convosco?
Então, a incredulidade fez com que o próprio Jesus saísse da terra dele. Ele saiu da terra porque ele operou poucos milagres. Ele disse em Marcos 6,4 que, né, que o profeta não tem honra na sua parentela. Então, a incredulidade, ela opera e ela faz com que as pessoas não recebam a cura, tá? Ela é uma das chaves principais que precisam ser quebrada, principalmente do DNA de vocês. A incredulidade do enfermo. Do enfermo. O ministro tem que ter a convicção. O ministro tem que ter a convicção, tem que ter a intenção, tem que ter outros fatores, tem que ter autoridade, tem que carregar a unção, o poder de Deus, porque senão não vai acontecer nada. Se vai orar por um enfermo, ele vai continuar enfermo. Agora, eu já orei por pessoas que estavam com enfermidades como nódulos e não desapareceu na hora. Mas logo depois de 3 dias, e isso que foi já estava marcado para operar. O médico, né, terreno ia operar. E nada contra também a medicina, tá? Eu tô querendo dizer para vocês que Jesus vai muito mais além que a medicina. Ele toca, mas eu não tô deixando de lado a ciência que Deus deu pro homem, tá? Nosso Deus é maior, né? Que a medicina é limitada, né? É boa, mas só que ela tem um limite. Tem um falar aqui não posso fazer mais nada. É aí onde ele entra em ação. Fala, não posso fazer mais nada. E Deus fala, aqui eu posso. É isso mesmo, exatamente isso. Posso. Aí ele diz, eu sou um Deus de milagres. De milagre. Nosso Deus é de milagre. E qual foi o maior milagre? Milagre de cura, que você lembre. Muitas curas aconteceram, mas aquele que... Aquele que marcou. Que marcou. Que você falou, esse é o X, né, da questão. Bom, por um tempo eu comecei, porque Deus, ele não, para você se tornar um ministro de cura, eu acredito que ele não vai logo te dar uma pessoa que tem câncer para você orar por ela. Já é uma coisa difícil, né? Já é uma intensidade maior. Então, primeiro você vai começar a orar por dor de cabeça, dor de barriga, dor no estômago. Aí você vai começar a ver as curas acontecendo. E assim... Porque a sua fé vai aumentando. Vai aumentando e assim Deus vai começando a te direcionar e a te mostrar na sua consciência o poder que habita em você. Que é por isso que muitas pessoas acabam entrando dentro da caverna, como Elias entrou dentro da caverna, né? Só que vamos lá, um que marcou muito a minha vida foi no momento que eu já estava ministrando cura e então eu recebi uma chamada, né, de ligação, eu atendi. E a pessoa me disse assim, olha só, você já veio aqui na minha casa, já orou por mim, pela minha família, até fez um culto aqui na minha casa, só que a minha filha, ela faleceu, ela está morta. E ela disse, eu não sei o que fazer, já chamei a ambulância, ela não tem sinais vitais, né? E eu pensei, e o Senhor falou comigo, pare o carro. Eu estava dirigindo e estava com o telefone na hora falando com a pessoa. No momento, então, que eu parei o carro, o Senhor me deu a direção, eu fiz uma oração e eu falei, coloque o telefone no ouvido dela, mesmo ela morta, que eu vou orar agora, e eu vou fazer uma oração. E então, veio uma autoridade sobre o veículo, sobre o meu carro, sobrenatural. E então eu disse o nome da pessoa e eu falei, alma, ouça minha voz, você volta agora pro corpo dela e eu te dou uma ordem, vida, volte sobre o corpo dela. E eu falei debaixo da autoridade e da certeza e da convicção que Deus estava ali comigo e que Ele ia fazer algo grande. Só que no momento que eu fiz essa oração, nada aconteceu. Permaneceu tudo a mesma coisa. Parece que quando a gente não vê algo da forma que a gente quer, parece que a esperança morre, aí a dúvida entra, aí você já fala, pronto, não está acontecendo nada. Só que por passar alguns instantes, alguns minutos, eu ouvi assim... E eu ouvi alguém chorando e alguém tossindo. E eu vi 2 vozes no meio do telefone. Então a mãe pegou o telefone e falou, minha filha voltou à vida. Então ali Deus operou um dom que é precioso, que chama ressurreição de vida. Só que esse dom também, ao mesmo tempo que ele traz vida aos mortos, tá? Esse dom é algo muito sério, queridos. Ele, dependendo da intenção do ministro, porque o ministro de cura, o mesmo ministro que cura um câncer, é que gera um câncer. E é claro que Deus, ele não quer dar armamento para uma criança. Deus, ele nem pode dar uma arma de guerra na mão de uma criança. Né? A maturidade. Por isso que hoje existem muitos ministros que infelizmente estão se tornando bruxos, porque estão usando a unção
para orar ao contrário por outros. Então existe uma oração ao contrário de muitos ministros que estão usando o poder de Deus, que a gente no grande dia vai prestar conta. E eu também quero entrar nesse assunto e falar com vocês sobre isso, porque Deus, ele vai primeiro te dar a estrutura para depois você entender quem você é em Deus e sua identidade. Por isso que é a importância. Pastor Ronaldo, no nosso canal, muitas pessoas têm o desejo de ser usado em cura. E qual seria o começo para aquele que quer começar? Aquele que fala, eu quero ser usado em cura, não sei nem como começar. Como seria o começo? É, eu acredito que as pessoas que têm o desejo de serem usado por Deus por cura, já é um sentimento do próprio Deus no coração das pessoas, né? Eu acredito que quando as pessoas são despertadas e famintas por, por esse interesse, é o próprio Deus que está colocando isso nelas. O que as pessoas devem fazer é começar a dar passos de fé, a buscar, né? Quando a Bíblia diz assim que devemos buscar os dons, não sermos negligentes e ignorantes em relação aos dons, mas buscar os dons, não significa que você deve somente orar pelos dons. Buscar os dons seria você buscar em várias fontes, abrir várias portas para que você possa obter cada vez mais conhecimento. Então, não é somente oração, né? Que no primeiro podcast eu contei um pouco do meu testemunho, que o meu negócio era só oração. O negócio era só orar e jejuar, mas eu não tinha muito conhecimento. Então, quando eu comecei a ter mais conhecimento, eu comecei a ser destravado. Então, eu sempre digo para as pessoas que me procuram, que perguntam para mim como eu faço para evoluir, para crescer, para ser usado. Eu sempre digo para elas, olha, vida com Deus, comunhão com Deus e começar a acompanhar pessoas que já fluem nos dons, principalmente no dom que você está querendo ser usado, que você sente que é um chamado para a sua vida. A partir do momento em que você começar a ouvir essas pessoas, aprender com elas, você vai ser destravado, porque a sua fé vai ser ativada para isso, né? Então é muito importante leitura sobre essa questão, acompanhar pregadores de cura, ver como eles fluem e você vai se identificar. Você vai se identificar e orando, buscando a Deus, porque é o essencial para que o poder de Deus possa vir sobre você, você saber como ser um instrumento de Deus. Porque uma coisa, pastor, é ter o dom, outra coisa é entender como o dom funciona. Então, aí no seu canal, eu acredito, tem muitas pessoas que acompanham esse canal porque querem ser usadas por Deus, querem ser despertadas, e eu acredito que muitas delas já têm a chamada, já têm o dom de Deus, elas só não sabem como fazer, né? Só não sabe como fazer. Então, para você que já sente, tem muita gente que fala que sente calor, sente eletricidade, sonha, orando pelas pessoas, lê textos bíblicos sobre cura, parece que os textos estão pulando para fora, né? Tá chamando a atenção, que foi o que aconteceu comigo também, né? E só que essas pessoas não destravam. Então,
mas eu creio que muita gente está sendo abençoada por esse programa, então compartilhe esse programa. E nunca esqueça o joinha. Às vezes as pessoas, 1000 pessoas assistem o programa, tem 30, 40 likes. Se é 1000 pessoas assistindo, tem que ter 1000 likes, 1000 joinha, que o joinha ajuda o próprio YouTube, o YouTube divulga quando tem uns likes, tem uns comentários. Então, Apóstolo, pode falar uma palavra final aí? Sim, isso mesmo, o pastor Alisson disse. Então, vocês dão o joinha ali, tá bom? Inscreva no canal dele para que possa abençoar mais pessoas. Eu acho que eu posso orar pelas pessoas que estão enfermos, né? Porque, como eu disse, Deus é Deus de longe, Deus de perto. E aqui eu já sinto uma unção muito forte. Glória a Deus. Uma unção muito forte. Não sei se o nosso amigo aqui está sentindo uma unção diferente, tá? Mas eu vou estar orando agora. Se você tem alguma enfermidade, para um pouquinho o que você está fazendo lá em casa. Senta ou fica de pé. Coloca a tua mão no lugar onde tem enfermo. Se é problema de coração, de caroço, né, de câncer, de ossos, surdez, mudez, sinusite, dor de cabeça. O que você tiver agora, coloca a tua mão e eu vou estar orando por você. Se você puder, senta, eu acho que é melhor, e fecha teus olhos. Eleva tua mente a Jesus apenas. Pensa só em Jesus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero trazer os teus filhos diante do teu altar, Senhor. Quebra todas as correntes, Senhor. Todas as correntes que estão prendendo eles nas mãos, nos pés. Senhor, nesse momento, quebra toda maldição hereditária. Maldição hereditária. Cai por terra agora. Cancelado. Agora. Em nome de Jesus. Pai, Hebreus 1,14 diz que os anjos são ministradores que o Senhor envia a favor dos teus filhos. Então, envia nesse momento para cada um deles agora, Senhor. Envia todos os seus ministradores até a casa deles agora. Retira toda essa dor, toda essa enfermidade, destrua você. Todo o caroço te destrua. Todo o caroço, todo câncer, célula cancerígena, te destrua agora. Regrida. Nesse momento, se é gastrite, sinto alguém com gastrite. Nesse momento, Senhor, troca suco gástrico dessa pessoa e que o intestino volte ao normal. Muda a pH. Muda a pH do intestino dele agora. Do estômago. Em nome de Jesus. Toda surdez, espírito da surdez, sai agora dessa pessoa. Espírito de mudez, sai agora em nome de Jesus. Larga ele, larga ela. Toda enfermidade nos ossos, dores, inflamações no corpo, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Larga eles agora. E seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua cura pela fé. Receba a tua cura. Irmãos, para você manter curado, você precisa
Você precisa declarar que eu já estou curado, que eu já estou curado. Declara até estar totalmente curado. Mas você já recebeu essa unção de cura sobre ti hoje, agora. Você pode orar assim também para quem está na cama hospitalar. Quem está lá no UTI, Senhor fala. Você pode agora, nesse momento, leva essa gravação para essa pessoa e ora junto e receba a cura sobre ti em nome de Jesus. E Deus abençoe cada um, a sua família e te guarde. Amém. Eu creio, apóstolo, que vai ter muito testemunho desse programa aqui. Nós estamos encerrando. Só quero falar algo para você. Às vezes a pessoa quer abençoar, nós falamos de semear. Tá, o nosso Pix vai estar aqui na descrição, meu celular. Você fala, eu quero abençoar, patrocinar isso. E também, só para você, se você quiser aprender sobre cura e libertação, nós temos 10 e-book aqui na descrição, num preço bem baratinho. E-book é livro digital para ler no celular, no computador, no tablet. Você compra o e-book e aí o próprio Hotmart manda lá no seu e-mail, ou na caixa de entrada, ou às vezes cai na caixa de spam, o acesso para você adquirir 10 e-book. É uma forma de abençoar o programa também, e você vai estar lendo. 10 e-books sobre cura e libertação. Então, a gente olha para um evangelho, pregamos um evangelho e não vemos um resultado de um evangelho. Evangelho de cura, de milagres, justamente porque as pessoas dizem assim, né, pastor? Deus não cura como antigamente. Eu também falei várias vezes isso, mas porque eu falei por falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento das coisas. Não via, né? Não via curas. Eu não via as curas. Mas quando eu comecei a ter mais, permitir que minha mente se abrisse, porque isso é uma permissão. Tudo começa aqui, ó, pela mente. Você tem que se permitir. Isso chama-se humildade. As pessoas servem mais a placa da igreja delas do que o próprio Deus. Elas servem a uma denominação, não a Deus. Então você fala assim, a minha igreja não permite. Não, é a Bíblia que não permite ou é a sua igreja que não permite? Então as pessoas, quando elas ficam assim, elas são limitadas a dar passos maiores do que aquele, porque elas têm medo de retaliação, né? Retaliação dos seus líderes, tem medo de... Tem vários temores, né? Então, o que acontece? As pessoas ficam restringidas. Então, quando eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada, não é possível, porque tem milagres ali, tem milagres lá, e eu não vejo milagres no meu convívio, na minha vida, no meu ministério, e comecei a abrir a mente, comecei a procurar, permitir, com cautela eu fazia, com medo eu fazia, sabe? Com medo de entrar em terreno perigoso e depois pagar preço por causa daquilo, receber maldição de Deus por causa daquilo. Então eu ia com muito medo. Só que a minha fome era maior do que o medo. A minha fome era maior do que o medo. Então eu pensava, eu vou até o fim, mais uma hora eu vou achar. Minha fome de querer conhecer Deus mais de perto e conhecer mais mistérios. Enfim, e eu comecei a... Como o senhor já falou aqui, conhecimento. Conhecimento destrava isso aqui, irmãos. Destrava. A minha mentalidade começou a mudar para entender que os milagres, eles não estão isentos. Os milagres acontecem ainda nos dias de hoje e Deus está usando muitas pessoas com sinais, prodígios e maravilhas. Nesse tempo para cá, a igreja tem se levantado com escola de profetas, escola de unção. Nunca vimos uma geração que está sendo tão impactada agora com esse mover. E as igrejas que não abrirem a mente para isso vão ficar fechadas, com pessoas doentes lá, com pessoas enfermas lá. Sabe? Acreditando de que a doença é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você fique doente. É a vontade de Deus que você fique assim. É uma aprovação que você está passando. Né, pastor? Tem que mais? Né? Castigo, pode ser. Deus está castigo. Deus está castigando. Deus está te dando uma lição. Uma lição. E aí você não luta pela cura. Porque o que você ouve nas igrejas é assim, o que importa é a salvação. O que importa é a salvação. Mas quando Jesus curava, ele dizia o quê? A tua fé
te salvou. Te salvou. Então Jesus está dizendo, eu estou te curando e estou te salvando. A cura faz parte da pregação do evangelho. Jesus não morreu. Quando Jesus morreu, ele levou sobre si o quê? As nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então ele não morreu só para eu ser salvo, ele morreu para me curar também. Ele morreu para me libertar de qualquer escravidão. Qualquer escravidão. A pessoa fala, mais importa a salvação. Não, nós temos que pregar a salvação na igreja. Irmãos, preste bem atenção. A nossa função como salvos, regenerados, redimidos pelo sangue de Jesus, não é mais buscar o céu. A nossa função é trazer os céus até a terra. A nossa função agora é manifestar o reino de Deus. Jesus disse, se eu expulso o demônio, é porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse, vão nas aldeias, nas cidades circunvizinhas, curai os enfermos que estiverem lá e digam, o reino de Deus está entre vós. Então hoje a nossa função é manifestar o reino de Deus na vida das pessoas. E não é só dentro da nossa placa, da nossa denominação, é para todas as pessoas. Glória a Deus. E isso é vencer o espírito da Grécia. Espírito da Grécia. Então, pastor, não se conforme numa igreja sem milagre, sem cura. Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Até Jesus voltar, ainda vai continuar curando, vai continuar libertando, vai continuar salvando. Então, eu, como pastor de igreja local, agora estou itinerante, mas fui 20 anos pastor de uma igreja local, você não pode se conformar numa igreja sem milagres, sem curas. Você tem que buscar. E esse programa Podercast já está servindo, pastor, para abrir a mente, para abrir o entendimento de muitos líderes, tem muitos pastores, muitos missionários que assistem o programa, irmãos de igreja estão sendo ativados com esse programa. Então, vou falar de novo, vai dando like, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também compartilhe esse programa. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Esse programa Podercast é mais do que um podcast, está sendo uma escola, né? Porque é liberado muitas chaves está sendo liberado nesse programa. Então, pegue as chaves aí, em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, eu queria, nós não combinamos, mas eu queria que eu estava pensando em fazer 2 orações, que o pessoal sempre recebe bastante. Muita gente, eu comecei um propósito na madrugada e muito dos pedidos é por cura, muita gente doente, familiares doentes. Então, a primeira oração é essa. E aí, no finalzinho, ainda não está no final, mas no final você orar por transferência, por impartição. Sabia que você ia pedir isso. Isso aí não pode faltar. Cereja do bolo, né? Tem cereja do bolo. Então, por isso que vai ser no final. É impartição no final. Mas orasse agora... A impartição no final para ninguém ir embora agora, né? Ficar até o fim. Ficar até o fim. Assistir até o fim. Às vezes a gente está fazendo uma live e alguém comenta lá, vai ter transferência? Vai ter transferência? Aí você orasse para o enfermo, aí depois no final vamos orar por transferência. Amém. Vamos orar então pelos enfermos. Você que está enfermo, né? Dias atrás eu recebi um testemunho de uma pessoa que estava enferma. Eu nem sabia que ela estava na live. Tem pessoas que estão na live, às vezes a gente não sabe. E ela pegou o celular e colocou no lugar da enfermidade. E ela foi curada, né? Então, como eu disse, não é um método, é um modelo. O que a tua fé manda você fazer? Então você vai fazer conforme a sua fé manda. Você só chega aonde a tua fé te leva. Se você crê, se você colocar a mão, pegar uma peça de roupa de alguém, né, para que represente alguma pessoa, é aonde a tua fé te manda. Não é eu que vou dizer, é a sua fé vai ser ousada. Você honra a Deus com a fé e Deus honra você. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero te agradecer, quero te pedir no nome de Jesus, pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora, nessa transmissão. Eu peço que o Senhor alcance agora, Senhor, cada vida, cada lar, no nome de Jesus. Onde houver enfermidades, doenças, Sim, lares que estão sendo consumidos por doenças, enfermidades, pessoas que não dormem, pessoas com medicamentos, tomando remédios, depressivos, ansiedade, pessoas que sentem dores no corpo, pessoas que estão acometidas com câncer, pessoas que estão acometidas com enfermidades desenganadas pela medicina, pessoas que estão com problemas no coração.
pessoas que estão sendo atacadas por espíritos de enfermidades, pessoas que estão com problemas no estômago, ossos, nervos, juntas, medulas, pessoas que estão com problema nas vistas, outras com problemas na audição, perdendo a audição. Nós liberamos agora, no nome de Jesus, uma unção de cura agora, vai tocar esta pessoa agora. Dependente de que essa pessoa assista essa live depois, ela vai ser tocada por causa da fé. No nome de Jesus agora, Espírito Santo vai até essa pessoa agora, libera agora a cura, saia todo espírito de enfermidade, doenças vão embora, nódulos desapareçam, seca-se pela raiz todo o câncer. No nome de Jesus agora, hematomas, inflamações. Em nome de Jesus agora, toca nos órgãos do Espírito Santo, desinflama agora esse intestino dessa pessoa, mata agora, destrói, Senhor, esta célula de gordura. Que essa pessoa começa a ter saúde agora, começa a emagrecer. No nome de Jesus agora, visão seja aberta. Efatá, abra-te ouvidos. Em nome de Jesus agora, sim, joelhos, artelhos, ossos, sejam tocados agora, nervos, começa a se moverem agora. Espírito de Deus, leva essa pessoa agora a cura dos ossos, começa a mover os ossos agora, começa a mexer as pernas, colunas, vértebras, bico de papagaio desapareça, hernias de disco desapareçam, artrose desapareçam, ossos sejam restaurados, milagres criativos agora, tímpanos novos, córneas novas, vista nova, órgãos novos, que desça do céu agora, órgãos novos no corpo desta pessoa agora, que está no leito de enfermidade, de doença, receba a cura agora. Nós ministramos em nome de Jesus. Eu venho contra todo espírito de enfermidade, doenças, vão embora agora em nome de Jesus e receba a cura em nome de Jesus. Sinta o calor do Espírito Santo, sinta o formigamento, sinta o choque, sinta a vibração, o poder, a anestesia. Pai, envia anjos de cirurgia e começa a fazer cirurgia no seio desta mulher, começa a fazer cirurgia, Senhor, nesta pessoa, neste homem agora. Faz a cirurgia onde precisa ser feito agora, arranca, alinha todas as coisas, em nome de Jesus, que a cura e a unção de cura te visite agora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E amém. Eu achei interessante na apostila que você mandou, duas chaves, uma até eu já ouvi falar, mas uma eu não tinha ouvido falar, que você fala algo importante na hora da administração. Existe esses 7, aí foi 7 maneiras? 7 maneiras de operar a cura. 7 maneiras de operar a cura, e tem 2 chaves que você ensina, que a junta com isso aí, gerar raiva da enfermidade e gerar compaixão pelos enfermos. Como é essa chave para usar isso? Então, quando a gente carrega o dom da cura, a gente tem a possibilidade de gerar esses tipos de sentimentos, esses tipos de sensações dentro de nós, para que a cura fique mais forte. Por exemplo, como esse meu mentor, né, do início falava para mim, a enfermidade é como um cão bravo. Quando você entra dentro de um quintal, ele vai rosnar para você. Se você correr, ele vai correr atrás de você. Mas se você bater o pé firme e falar com autoridade, ela vai sair. Então, a mesma coisa é a raiva. Essa raiva que a gente fala, na verdade, é uma indignação. A gente não aceita que a enfermidade fique ali. Então, quando a gente gera esse sentimento dentro do nosso coração e a gente usa muito sopro e a gente sopra, as pessoas são curadas. E na questão da compaixão, é totalmente diferente. Nós começamos a sentir um alto nível de compaixão, e essa compaixão não é humana. Essa compaixão é gerada por nós, mas não é humana. E muitas das vezes pode até a gente chorar, porque os maiores milagres que já aconteceram no meu ministério foram através da compaixão. Vai ser gerando algo? Gerando. Você gera de fato que, meu Deus, olha o que ela está passando. Senhor, você começa a gerar aquilo ali no seu coração, aquele nível de compaixão extraordinária no seu coração, e de fato os milagres maiores acontecem, porque o maior nível de cura é gerado através da compaixão. Nós já tivemos, pastor, muitos milagres incríveis no nosso ministério,
né? Passamos agora, há pouco tempo, mais de 30 dias na Bahia, ministrando todos os dias, cada dia numa igreja diferente, porque não era a mesma denominações, né? Cada dia numa igreja, cada dia numa cidade. E quando nós saímos da Bahia, depois de quase 40 dias, foram mais de 2.000 curas. E nós lá vimos Deus curar sem nós impormos a mão sobre ninguém. Nós começamos a ver pessoas... Pela intimidade. Só pela intimidade. O senhor já está identificando. Só pela intimidade. Só pela intimidade. Eu estava ali no hotel, numa igreja em Rio Real, e eu fiquei no hotel e Deus falou assim, eu estou te entregando algo novo. Eu comecei a sentir um calor muito grande, eu sabia que era a respeito da cura. E quando eu cheguei na igreja, Deus falou assim, pergunta quantos estão enfermos. E eu estava muito cansado, porque já 30 dias ministrando, e as pessoas levantaram as mãos, muita gente enferma. E eu falei, Jesus, vou ter que orar um por um, eu tô tão cansado. E Deus falou assim, cante um louvor. E eu coloquei um louvor, cantei aquele louvor, né? Canto um pouquinho só, cantei aquele louvor. E no final daquele louvor, Deus falou assim para mim, pergunte quem já foi curado. Eu falei, Deus, eu nem ministrei ninguém. Ele pergunte quem já foi curado. Eu falei, quem já foi curado? Todos levantaram as mãos curado. E eu falei, uau! No meio da canção, no meio da adoração, as pessoas foram curadas. Apenas 4 pessoas não levantaram as mãos. Eu falei, esses 4 são incrédulos. O poder passou e ele não pegou. O poder passou, eles não pegaram. O poder passou, ele não pegaram. É verdade. Teve pessoas que me relataram que quando estava em casa, foram 3 dias lá. No segundo dia, quando estava em casa, falaram assim, quando eu chegar lá na igreja, eu vou pedir para o apóstolo para orar para eu ser curado. Quando elas falaram orar para ser curado, elas foram curadas. Em casa. Só de pensar. Então, o que eu falo, o poder de Deus, ele não tem limites. Ele não tem limites, não tem limites, não tem limites, né? Então, já vimos muitas coisas incríveis no nosso ministério. Deus já proporcionou a nós. Oh, glória a Deus. Agora nós vamos entrar em um assunto que para muita gente é novo, para uma parte da igreja, vamos dizer que é novo, mas é algo que é importante nós saber, que onde nós não temos conhecimento em qualquer área da Bíblia, do ministério, o inimigo pode atacar. Mas é um ministério que também é atacado, a gente não acredita, mas nós acreditamos no sobrenatural. Como é o ministério dos anjos, ministrar com os anjos? Primeira pergunta é essa, como é ministrar com os anjos e se é para todo cristão? Porque o apóstolo tem uma escola, ele tem vários cursos, várias escolas, e tem uma escola específica para ministrar com os anjos. É para todo cristão e como funciona esse ministério? Então, na verdade, a gente precisa entender que quando nós começamos a operar com Deus, sempre os anjos nos auxiliam em tudo que a gente faz, né? Se você hoje é músico, eu tenho algo para te falar. Você não toca sozinho. Existem anjos ali, com você do seu lado. Existem anjos para diversas funções. E eles nos auxiliam. Eles estão ali para, de fato, auxiliar no nosso ministério. Aquilo que muitas das vezes nós não sabemos, os anjos fazem. Então, muitas das vezes, essa questão de operar com os anjos, muitas vezes eu não sei que a pessoa tem alguma enfermidade. Mas quando eu toco nela, ela não suporta em pé no momento da cura, né? Ou no momento que eu não sei que ela tem enfermidade. E muitas das vezes Deus abre meus olhos espirituais e eu vejo um anjo colocando a mão no coração dela. Eu vejo um anjo operando aquela pessoa. E muitas das vezes eu falo assim, ó, você está sendo operado agora por um anjo. O anjo está cortando você. De fato, a gente vê isso no mundo espiritual. Ele cortar a pessoa e arrancar aquele nódulo, aquele câncer. E a pessoa nos relata isso, que sentiu como se fosse um bisturi cortando e operando ela. E quando ela vai no hospital, não tem mais nada. A maioria das vezes que a gente ministra com anjo, claro, são nas nossas ministrações, mas muitas das vezes também nós utilizamos os anjos quando nós não estamos presentes no ambiente. E eu preciso saber como funciona essa questão de ministrar com os anjos. Prestar atenção. Assim como a cura, nós precisamos ter a unção para curar. E os anjos têm um padrão. Os anjos trabalham debaixo da nossa unção. Isso aqui você precisa entender isso para você operar com os anjos. Mas como é isso? Os anjos, por exemplo, se eu vou operar cura aqui agora,
através dos anjos, e a pessoa não está aqui, está no hospital, numa UTI, eu preciso me carregar com o poder de Deus. Senhor Jesus, libera o teu poder. Se você fizer isso agora em casa, escutando esse podcast, eu tenho certeza que você vai sentir algo no seu corpo. Senhor Jesus, libera o teu poder sobre mim agora. E espera o poder de Deus chegar. Quando você sentir sensações do seu corpo, você vai dizer assim: Senhor Deus, que essa pessoa seja curada agora. E você começa a desejar isso com todo o seu coração. É algo importante, porque tem gente que não sabe como acessa esse poder. Eu já sei, mas alguns talvez estão assistindo. Esse acesso ao poder é para todos. Mas explica melhor como acessar esse poder para ele. Vou explicar. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, vírgula, conforme o poder que opera em nós. Há um poder em nós. E aqui está dizendo algo muito profundo, se você ler de verdade. Porque está dizendo aquilo que eu estou pedindo é aquilo que eu estou imaginando. O poder que está em mim opera. Então, quando eu imagino, quando eu gero esse pensamento, eu trago esse poder visível de Deus. Então, quando eu desejo com todo o meu coração que o poder de Deus venha sobre mim, eu acesso esse poder que, na verdade, está dentro de mim. Algumas pessoas falam assim: o poder vem da nuvem. Pode vir da nuvem de glória. Você pode falar assim: Pai, que vem o teu poder. Mas há um poder em nós, pastor. Há um poder que está operando aqui dentro. Querendo você entendendo ou não, há um poder que opera em nós. Então, quando nós trazemos essa consciência que o poder está aqui, ele se manifesta. Então, quando você fala assim: Senhor, libera o teu poder, Pai, sobre mim agora. O poder, de fato, ele começa a se manifestar em você. E aí, depois que você se manifesta esse poder, você precisa colocar esse poder dentro do dom. Como é que eu faço isso? Eu desejo que essa pessoa que eu vou orar ainda, que ela comece a ser curada, que ela seja curada, que ela seja curada. Então aquilo ali vai gerando dentro do seu coração. A palavra de Deus vai dizer assim: sobretudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque de lá procede a fonte da vida. A fonte da vida tá aqui, é daqui que jorra a vida. John D. Lake, um grande avivalista, ele vai dizer o quê? Que a enfermidade são pequenas doses de morte. Então, se o meu coração gera vida e ela tem pequenas quantidades de morte, o que eu estou fazendo? Transferindo a vida que está em mim, que é o Senhor Jesus Cristo, para dentro dela. Isso aqui é incrível. De vida sobrenatural. Ele está na segunda edição, antes era uma capa azul. E aí eu falei: eu estou vendo tantos milagres acontecerem que eu vou escrever um livro que vai proporcionar e vai ajudar o corpo de Cristo a romper no sobrenatural. Então, esse aí foi a fonte dos outros livros, eu diria. Porque aí, nele, eu escrevo o que a gente fala hoje, não é? A gente trabalha em cima de 2 pilares de ensinamento. Então, quando a gente vai dar um seminário, um treinamento nas igrejas ou qualquer lugar, a gente fala assim: existem 2 pilares para romper no sobrenatural. Não é? Deus em mim, Deus através de mim. Deus em nós, Deus através de nós. Então, o que eu preciso fazer? Primeira etapa, primeiro pilar. O que eu preciso fazer para ser mais cheio de Deus? Deus em mim. O que eu preciso? Então, jejum na água é uma chave, certo? Então, são várias. Por que a gente usa a história da chave? Não é? Vocês já devem ter ouvido aqui outros ministros falarem aqui no Podercast sobre chaves, não é? A gente usa a analogia da chave porque chave abre algo, abre uma porta, certo? E Jesus disse: eis que vos dou as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar será desligado. Então, o que podemos fazer aqui na terra para ligar o céu? Então aí que está o grande ponto. O código, como diria Pablo Marçal. Então, quais são essas chaves? Uma delas é o jejum na água. Por quê? Porque eu destravo o reino dos céus aqui na terra, através de nós. Então, a gente vai tendo um entendimento diferenciado da Bíblia e vai vivendo isso. Não é? Vai vivendo isso. E aí, no Curando nas Ruas, eu trago
um conteúdo prático. Deus em nós, Deus através de nós. Então tem dica de ministração, quebra de maldição, oração em línguas, transferência de unção. Por que, pastor, curando nas ruas, viu, essa visão? Então, porque não é na igreja. Curando na igreja, que falaram na rua, né? Algo bem diferente, né? Até esse nome, o nome do ministério é Curando nas Ruas, né? Exato, o nome do ministério é Curando nas Ruas. Mas antes veio o livro. A revelação começou com o livro. Porque assim, eu nunca fiz nada sem uma grande inspiração do Espírito Santo. Então, por exemplo, o nome, eu perguntei para ele, qual que é o nome que tem que ser? Aí veio Curando nas Ruas, muito forte. Aí eu falei, tá bom, Curando nas Ruas, mas sem uma pretensão de se tornar um ministério. Mas aí no decorrer do processo, a coisa começou a tomar um corpo maior, e aí a pastora Dani, na época do Bola de Neve, né? Na época pastora da nossa família e tal, a gente tinha feito umas camisetas para ir no hospital. Eu já tava em São José dos Campos, né, morando lá. Eu sou casado, né, há 18 anos com a Cris, né, tenho 3 filhos, Natan e os gêmeos Noah e Davi. Eu até brinco, né, se você quiser ter gêmeos, eu libero um sopro aqui sobre a tua vida, e você sentir um calor no útero, 2 foguinhos, é a testificação dos gêmeos. E aí, a gente estava indo para os hospitais lá, né? Estávamos indo para os hospitais, orar pelos enfermos e vendo muitos milagres. E eu falei, cara, vamos fazer uma camisetinha uniformizada aqui pra gente ir para os hospitais de forma uniformizada, organizada. E eu perguntei, na época, a equipe que estava andando comigo, falei, pode ser Curando nas Ruas? O que vocês acham? Vê o nome do livro. Aí eles falaram, beleza, tá, então vai ser Curando nas Ruas, tanto é que tem a camisetinha aqui que vocês estão vendo, né? Curando nas Ruas. E atrás tá escrito, posso orar por você? Uma pergunta. E aí nós fizemos essa camiseta, aliás, ela tá com uma logo nova, antes era uma outra logo, né, uma outra identidade visual. Ela tá com essa identidade visual. E aí nós fizemos a camiseta e começamos a orar pelos enfermos e tudo. E aí, de repente, a gente fez para os pastores, uma camiseta. Ela subiu no púlpito e disse, a partir de hoje o Rodrigo tá fundando um ministério chamado Curando nas Ruas. E não foi combinado, nada combinado, não foi assim planejado nada, não tinha revelado ainda na minha mente esse desejo ou essa direção. Simplesmente ela subiu no púlpito e falou, quem tiver interessado é só falar com ele, que é um novo ministério. E assim, foi muito louco isso, que eu fiquei uma semana de boca aberta, falando, então é isso que o Senhor quer, né? O Senhor quer que a gente abra um ministério. Então, amém. Vamos seguir, vamos ser fiel no pouco. Então, tudo começa de uma forma muito despretensiosa, sabe? Na minha vida, assim. Foi sempre muito despretensioso. Eu queria fazer a vontade de Deus. Eu até falo isso para os irmãos, assim. Sabe? Não busque títulos. Não queira ser o pastor, o apóstolo. Tem gente que me chama de apóstolo, tem gente que me chama de evangelista, tem profeta e tal. Eu nunca busquei título, não é? Eu nunca busquei posição, cargo. Eu busquei 2 coisas. Me encher de Deus e ver Deus se manifestar através de mim. Era esse o meu desejo. Ver as pessoas curadas, ver as pessoas restauradas e também ter experiências com Deus, com o amor dele, com o poder dele. Então é isso que eu busco até hoje, não é? Mais de Deus em mim e mais de Deus através de mim. Não busco títulos, não busco nada nesse sentido, ministério, crescimento, não. Porque a palavra diz que Paulo plantava, Apolo regava e Deus dá o crescimento, né? Deus dava o crescimento. Então, assim, é nessa linha. Se eu obedecer e semear, Deus vai dar o crescimento se eu estiver dentro da vontade dele. E é o que tem acontecido, não é? Porque tem ocorrido uma repercussão e as pessoas têm procurado a gente para esse rompimento. Então, o que aconteceu no final das contas? Hoje a gente tem um ministério interdenominacional chamado Curando nas Ruas. O que seria isso? Nunca vai ser uma denominação, uma placa, um templo. Pode ser que a gente tenha um centro de treinamento, algo assim, mas não vai ser uma igreja, não é? Não vai ser um padrão de igreja que a gente vê, liturgia e tal. Então, o nosso foco é ter parcerias com as igrejas ou outros irmãos, grupo de irmãos,
que queiram implementar essa visão nos municípios. E qual foi a visão que Deus me deu? Que vai ter um curando nas ruas em cada município do mundo. Não é? Vai ter Ótimo. uma equipe ali com um líder, lógico, precisa ter um líder, 2, que queiram ter, que estejam disponíveis e sejam constantes. Para quê? Para manifestar o reino. Porque qual que é o objetivo? Ir principalmente para os hospitais para manifestar o poder de Deus. Então, por quê? Que a gente prefere hospital. Por quê? Porque tem o maior número de pessoas necessitadas e é onde a maior possibilidade de manifestar os dons do Espírito Santo. E aí a gente começou a quebrar alguns paradigmas, né? Então, hoje a gente está com mais de 20 unidades espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil também. Tem 2 unidades em Portugal. Estamos tentando aí na Espanha. Vou para a Espanha agora em setembro. E o nosso desejo sempre é esse, é treinar, ativar, conversar com os irmãos e levantar líderes que vão estar conectados a nós. Eles vão ter seu pai espiritual, não é? Vão ter seu pastor, seu apóstolo, seu profeta. Mas a gente entra nessa parceria com as igrejas como mentores para ajudar. E os pastores têm entendido isso. Não é? Teve um pastor, um amigo meu querido lá, o pastor Kleber de Brasília, um profeta, um homem de Deus. Ele falou, Rodrigo, a gente quer estar contigo nas ruas. A gente não quer estar como o nosso nome. A gente quer estar como curando nas ruas. Porque a gente entendeu que essa é uma graça que Deus liberou sobre a sua vida. Então, olha que interessante, não é? E aí, por quê? Porque é aquela história da barba de Arão. Então, o que derrama sobre nós, essa autoridade desse mover, eu creio nisso, nessa conexão, nesse rompe, que é a outra chave, não é? Essa conexão. E aí os irmãos têm feito um trabalho maravilhoso em muitos lugares. Lógico que tem lugares que ainda não romperam ou vão pouco, mas tem lugares que estão vendo curas e milagres acontecerem. E o que a gente tem visto? Tudo que é tipo de sinais, né? Cego enxergar, cego de nascença enxergar, surdo de nascença ouvir, cura de câncer, ossos colarem. A gente vai às vezes nos hospitais, dentro da área nossa, dos ossos. Dos ossos quebrar lá, Isso. ortopedia. Na área de ortopedia, fugiu a palavra aqui. Um monte de gente com osso quebrado, instantaneamente, pastor, começa a testemunhar que voltou, a dor sumiu, não é? Metais sumindo do corpo, prótese sumindo, não é? Eu não sei o que acontece, porque a maioria, mas assim, o testemunho é claro. A pessoa não tinha força, recupera a força. A pessoa não conseguia movimentar, ela consegue, volta a movimentar. E eu pergunto, mexe, procura a platina, procura o parafuso, procura a prótese, ela aperta e não acha mais nada. Eu não sei o que acontece verdadeiramente, mas ela está completamente restaurada, a qualidade de vida dela melhora, e isso já é maravilhoso. Glória a Deus. Glória então a Deus. É isso. Não é? Mas só que algo que começou na vida dele desde cedo, que ele contou para mim, ele recebeu o batismo, ele profetizou já, então, vamos dizer, recebeu o batismo com oração em língua e já profetizou. Mas algo também que você contou, que os milagres também começou a acontecer, você ainda criança ou novo, né? Isso, Quando foi isso. que começou a acontecer os milagres na sua vida? Foi quando o Espírito Santo veio sobre mim aos 10 anos, e aí eu sempre fui uma pessoa de buscar a Deus no monte. Mesmo criança? Mesmo criança, com os irmãos, a gente sempre buscava a Deus. Não, só entre parênteses. Sim. Hoje em dia tá faltando isso, hein? As crianças, os jovens estão buscando a Deus em monte, em oração. É verdade, é verdade. É verdade, então aí, desde pequeno, minha mãe sempre ensinou o certo, né? O certo e o errado. Eu sempre fui pelo certo. E aí, quando chegou um determinado tempo de a gente subir o monte, foi aí que Deus me deu o dom de cura. Foi quando eu fui no monte, eu vi gravetos acender assim, gravetos, tudo acendendo pela fé, no monte do 120. E aí, naquele monte mesmo, eu fui picado por uma aranha armadeira. Uma aranha armadeira. É venenosa? Não sei. É venenosa. A aranha armadeira é aquela que tem, tem 2 perninhas assim pra cima. Se ela te pica,
Deve. Por exemplo, o senhor já orou por alguma pessoa que ela. Você já orou por alguma pessoa que você orou. Você sabe que Deus faz milagres. Que orou, e ela não recebeu a cura? Já, Será que Deus não queria curar ela? creio que sim. Eu digo ainda mais, Deus já curou. Né, que já levou Biblicamente falando. já levou todas as nossas enfermidades. E por que ela não recebe a cura? Mas se for nas ideias da igreja, vai falar, a culpa é da pessoa, Não tem fé. não tem fé. Né? Primeira coisa que a pessoa fala, você não tem fé. Então, outro ensinamento errado, porque a fé, quando a gente fala de ministro de cura, a fé não deve ser do que está recebendo, deve ser de quem está ministrando. ministro. Ele diz, aquele que crê fará as mesmas coisas que eu fiz. Né? Ele está dizendo a fé de quem? Do ministro ou do doente? Do ministro. Né? Vai lá, impõe a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Quem que vai impor a mão? É o ministro, não é o doente. Então a fé é do ministro, certo? Então, você ora por uma pessoa e Jesus já curou ela, mas por que ela continua com aquela enfermidade? Aí eu vou te dar um exemplo. Eu tenho umas centenas, mas eu quero te dar um exemplo só. Nós temos um treinamento chamado Ninho das Águias, que é uma ativação profética. A pessoa vai, passa 3 dias comigo e ela é ativada profeticamente no É espiritual. o que? Dons Os dons proféticos. Dons proféticos. Os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, discernimento de espíritos, né? Ela é ativada e ela sai de lá ativada. Específico do O profético. E inclusive os dons voltados, os dons de poder. Todo profeta carrega os dons de poder. Que é o de cura, de cura, milagre, fé. Fé e milagre. Isso. Então vamos. E aí, nesse treinamento foi um casal que eles estavam. O esposo tem 50 anos, a esposa tem, parece que 45, 46 anos. Casados há mais de 20 e tantos anos, e eles queriam ter filhos e não conseguiam. Eles falaram assim, nós passamos mais de 20 anos. Mais de 20 anos tentando engravidar, e não conseguia. Eles gastaram mais de R$500 mil comprando óvulo, fazendo inseminação artificial, in vitro. Todos os tratamentos que você possa imaginar, eles fizeram e não conseguiram engravidar. Passaram em mais de 50 igrejas. Mais de 100 ministros de milagres orou por eles. Nesse propósito. E aí eu pensando, vamos orar nesse propósito. Exatamente. E não foram curados. Eles foram atrás de mim. Eu orei por eles pelo menos 3 vezes num período de 6 meses. E não, nada. Nenhum propósito, nada. E aí eles entraram na minha mentoria, são meus alunos, começaram a estudar. E aí a gente lançou esse treinamento chamado Ninho das Águias. A primeira parte desse Ninho das Águias, eu trabalho sobre feridas na alma. A gente trabalha uma cura interior, porque não existe mais nada monstruoso do que um profeta ferido. Um profeta, ele não fere, não, ele mata. E você vai entender o que eu estou falando. E a primeira parte é isso. E aí tem uma coisa chamada reprogramação do DNA espiritual, que é quando você vai espiritualmente, você volta no tempo espiritual. Sabe que o tempo o plano espiritual é atemporal. Você volta até o momento que Deus te criou. Você não foi criado quando você nasceu ali, quando o óvulo juntou ali com o espermatozoide e fecundou. Você não foi criado ali. Ali você foi formado. Se você vê o plano de criação de Deus em Gênesis 1, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Deus, homem e mulher, Adão e Eva. Gênesis 1. Só que em Gênesis 2 diz assim: então Deus formou o homem do pó da terra. Então existem 2 momentos, o momento da criação e o momento da formação. Lá na barriga da sua mãe você foi formado. Tanto é que a palavra diz assim: eu te conheci antes de ser formado no ventre da sua mãe. Quando ele cria algo já. Você foi criado antes. Sabe onde você foi criado? Você tem casa própria? Ainda não. Eu estou construindo. Não tenho. Muito bem, você está construindo, né? Você tem na tua mente como você quer a sua casa, não tem? Tem. É aí que você está criando ela. Na ideia. Na ideia.
Você Na tá imagem, na né? Na imagem que já você tem tá a imagem. Tá. você tá criando ela aí. Só que você tá construindo ali, você tá formando a sua casa, tá realizando ali. Então, Deus Entende? já criou no Exato. pensamento Quando a dele. gente fala de voltar no momento que Deus te criou, é naquele momento que Deus pensou assim: eu vou criar o pastor Ariston Júnior, ele vai para a terra, ele vai para o Brasil, ele vai Ele vai ter morar, esse ele vai. O propósito. propósito, a missão, ele vai fazer isso. Sabia que hoje em dia, Que lá no 90%. Jeremias, mais ou menos isso, que fala que, ó, eu já te escolhi lá quando você estava lá. Exatamente. Profeta. 90% das pessoas hoje, no mundo, elas fazem, elas vivem e elas são o que dá para ser. Elas não são o que elas nasceram para ser. Estão sobrevivendo. Estão sobrevivendo. Elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Só que não estão vivendo o propósito. O propósito. Quando você volta nesse tempo, né, nesse período atemporal, no plano espiritual, Mas aí, o pastor até ministrando essa oração. eu estou ministrando, é uma ministração profunda que ela é. Então, se quiser mais, você vai lá no ninho das águias. Tem que ir. E aí eu volto com eles até o momento em que Deus idealizou o que eles vão fazer. E lá eles pegam a missão deles na mão de Deus. Aí eles conseguem, quem tem dúvida, né, talvez muitos chega lá com dúvida, Sim, né, qual é o meu propósito? Exatamente. E o aí, meu destino. E aí eles voltam, aí eles vão, pega a missão e volta. Quando volta, eles vêm fazendo o caminho, o caminho, né, de retorno para cá, e aí eles vêm com a missão. A vida deles muda, assim, da noite pro dia. Só que aí eu tô falando da mulher, do casal que quer engravidar. Tá querendo engravidar. Nesse processo, eles identificaram uma cena quando ela era bem pequenininha. E aí a menina, sabe que criança é assim, né? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. E teve um caso que ela queria, um momento que ela queria ser bailarina. E ela fala pro pai: "Pai, quando eu crescer eu vou ser bailarina". E o pai, para provocar, né: "Que bailarina? Você não vai ser bailarina não". "Eu vou ser bailarina". "Não, não vai". E ele pegou e falou assim: "Como você vai ser bailarina? Se você vai casar e vai ter filho, como bailarina não pode ter filho?". E ela, criança ainda, ela brigou, gritou com o pai, falou assim: "Eu vou ser bailarina, vou casar e não vou ter filhos". Criança. Mas ela nem lembrava disso. Não, isso estava apagado da memória dela. E criou isso aí, ficou lá grudado né, no registro dela. E ela cresceu. Ela casou mais de 20 anos tentando engravidar, gastou mais de R$500 mil tentando engravidar, não conseguiu. E nesse dia, ela voltou com essa informação, nós ministramos, sabe, 22 dias depois, ela manda o testemunho para mim e fala: "Tô grávida". E mais 10 dias depois, ela fez a ultrassom, estava grávida de gêmeos. Já teve neném. Porção dobrada. Isso foi em novembro do ano passado. Ela já teve neném. Os neném vieram prematuro, inclusive gêmeo, né? Nasceu antes. E o casal tá muito feliz. Olha só o que acontece. Algo que estava na alma. Na alma. Aí, isso... Que afetou o espiritual, o físico. Não, afetou a família dela. Afetou. Mas aí, olha só. O que eu tô querendo dizer para você? Todo mundo acha que o plano de Satanás é fazer você pecar. Não é isso? A gente não aprende. O diabo quer fazer você pecar. Você se afastar de Deus. O diabo não tá nem aí se você peca. Sabe por quê? Porque o plano de salvação não tem erro. Não tem erro. A morte de Jesus na cruz foi para quê? Foi para nos perdoar, nos livrar da condenação da lei. Quando você errava, você era penalizado. Então Jesus morre na cruz para que a gente seja liberto disso. E toda vez que você peca, você erra, você faz o quê? Pede perdão, tá resolvido o problema. Então o diabo sabe que se ele te fizer pecar e você se arrepende e pede perdão, acabou o plano dele. Então, mas ele sabe que tem uma coisa, que se ele tocar, ele aprisiona você. Aonde? Na alma. E aí é que tá. A questão de lançar feridas. Feridas na alma, crenças erradas, bloqueios, e isso atrapalha. Então, como a gente estava falando agora há pouco, já viu aquela pessoa que ela vai na igreja, volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não se firma. Ela quer, mas ela não consegue. Não é que ela é ruim, que ela é mau caráter, que ela é isso, que ela é aquilo outro. Não, não é isso. Ela tem uma ferida na alma lá que atrapalha ela. Você quer ver uma coisa? A gente que é pastor, a gente encontra muita gente que sofreu processo de rejeição de pai quando criança.
É uma Tem. verdade. Você já encontrou alguém Pai que... até de mãe eu achei já. É, até de mãe, sim. Mas você já viu um caso de gente que chega para o senhor e fala assim, pastor, comigo deve ter alguma coisa errada. Eu não consigo sentir a presença de Deus. Já falaram isso pro senhor alguma vez? Já. Já. Se você for analisar a história dessa pessoa, você vai ver casos de rejeição e abandono, traumas gigantescos na infância com o pai. Um pai. E tem uns que tem até dificuldade de chamar Deus de pai. Então, e Já aí, teve problema com o exato. pai. Aí a Então, pessoa ela cresce com essa ferida na alma, ela vira adulto, e por mais que ela queira se aproximar de Deus, mas é só falar a palavra pai que ela bloqueia, ela não quer aproximação. Já viu aquele ditado que diz assim, pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam? Eu tenho uma história que isso é real, um casal de amigos meus que eles têm uma ONG, eles trabalham recuperando animais de rua, né? E eles foram chamados para resgatar um cachorrinho que estava amarrado, e o cachorrinho estava amarrado com fio elétrico. Já estava cortando o pescoço do cachorro, o cachorro estava magro, cheio de sarna, de carrapato, quase morrendo. E eles, para resgatar aquele cachorro, ele tentou pegar o cachorro mordeu. Eles faziam carinho, o cachorro querendo avançar. Assustado, o cachorro querendo morder. Ele foi pegar o cachorro, mordeu ele. E para ele poder resgatar o cachorro, ele teve que jogar uma capa por cima do cachorro, pegar e levar. Aí ele cuidou desse cachorro. E tem um vídeo dele pegando o cachorro mordendo, que ele teve que tomar injeção antirrábica, aquele negócio todo, né? Contra a raiva. Um ano depois que ele tratou esse cachorro, ele mostra o vídeo do cachorro bonitão, limpo, bonito. E o cachorro, hoje, é usado para cuidar de crianças que têm autismo, nível de autismo. E o cachorro consegue acalmar as crianças autistas. Ou seja, quando o cachorro estava ferido, que por mais que tentassem ajudar ele estava querendo morder e ferir os outros. Depois que ele foi curado, sarado, agora ele está sendo usado para curar crianças. Então, é o exemplo melhor que eu acho para explicar o que é esse processo de pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E aí, quando eu falo que se isso não for trabalhado, e é aí que entra, né, agora, ó o preâmbulo que eu fiz para poder chegar na resposta. De casar. De casar. O avivamento com a cura da alma. E tem que ter, que eu falo, por quê? Porque muita gente chega para mim e diz assim, aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né, antes, que pergunta assim, eu quero aprender a ser usado, eu quero desenvolver os dons, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu quero ajudar o máximo de pessoas. E eu disse para você, a maioria delas, elas querem, na verdade, suprir um vazio que está dentro delas. E tem a ver com elas, com uma coisa chamada reconhecimento. E essa necessidade do reconhecimento está ligado com uma ferida na alma. Se não cuida disso, ele até se torna um avivalista, mas ele vai ferir muita gente lá na frente. Lá, ele está tentando aprender vida no espírito. Ao pastor David, era um auditório que, assim, aqui era o púlpito, aqui tinha cadeiras, e aqui era um corredor. E aqui tinha cadeira, aqui também tinha cadeira. Era um espaço para 1000 pessoas ali. Eu estava sentada aqui, na lateral do púlpito, né? Ele desceu do púlpito e andou um pouco assim para frente do corredor. Quer dizer, ele não podia me ver de onde eu estava. Ele disse assim, eu vou ter que parar o culto, que tem uma pessoa aqui que não fala com o pai. Você precisa voltar a falar com o seu pai. Você precisa perdoar o seu pai. E eu peguei e falei assim, na hora aquilo bateu em mim, eu falei assim, eu não vou. Aí ele pegou e falou assim, Deus quer fazer algo por você que ele não vai poder fazer se você não abrir mão disso. E eu falei, eu não vou. Fiquei lá sentada. Aí levantava um, levantava outro, ele ia lá, orava. Ele falava assim, amém, vocês foram curados, mas vocês não são a pessoa que Deus está procurando. E aquilo começou a demorar, e eu vi que eu comecei a atrapalhar o culto. Eu falei assim, eu vou levantar só para não atrapalhar, mas eu não vou perdoar ele. Eles esperando. Só que eu estava sentada aqui, ele estava aqui, num corredor de frente para lá. Ele foi andando por esse corredor. A hora que eu me levantei, ele estava lá embaixo. Ele parou e falou assim, obrigada, Jesus. E se virou e veio na minha direção. Foi maravilhoso. Aí ele orou por mim e eu no meu coração falando que eu não ia perdoar. No outro dia estava indo trabalhar. Olha como é poderoso quando você tem uma comunhão com o Espírito Santo, os lugares que ele te leva de transformação da sua vida. Eu fui indo trabalhar,
Eu estava dentro do carro, sem brincadeira nenhuma. Alguém aqui, ó, eu senti o calor da pessoa aqui, falou aqui no meu ouvido: você vai chegar no seu trabalho, você vai subir na sua sala, você vai ligar para o seu pai e você vai pedir perdão para ele. Eu tremia tanto no carro, porque foi uma voz audível. Eu tremia tanto, eu fiquei com tanto medo, que imagina que eu desobedeci aquela voz. Eu cheguei num pulo só, já estacionei, eu saí embolando escadaria com bolsa, fechei a porta, liguei para o meu pai. E a hora que eu liguei para o meu pai, a minha irmã trabalhava com ele na época, e ele falou assim: é a Milena, aconteceu um milagre. A Milena está no telefone. Então, meu pai estava esperando, né? Como pai, aquela ligação. E aqui, foi dali que, depois de uns dias, o meu amigo me chamou para o trabalho. Então, eu associei que Deus, ele queria liberar. Eu estava fazendo coisa certa, confessando, mas nós precisamos liberar também. Talvez isso que estava travando. Isso que estava travando. Isso me trouxe um entendimento para outras experiências da minha vida. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, ele vai começar a te pedir coisas que você precisa deixar, para que você tenha um caminhar próspero com Deus. Muitas pessoas não prosperam espiritualmente porque elas não deixam as suas pedras. Elas não largam as pedras, elas querem ter um evangelho de religião. Porque eu faço para Deus, mas eu sou do meu jeito, eu não entrego, eu não mudo. Não quer mudar, eu não quer renunciar. Não perdoo, não renuncio, não abro mão. Não. E andar com Deus não é assim. Andar com Deus, quando ele começar a te pedir, se você não entregar, ele vai até ficar quieto por um tempo, mas depois ele vai voltar. Se lembra daquilo que eu te pedi, você vai precisar entregar. Então, se for em questão de perdão, perdoe hoje, ou se for outra questão. Eu lembrei até de um obreiro que foi orar, a família toda se converteu, e aí estava todo mundo junto e foi fazer um culto na casa, entre eles, os irmãos. Aí quando ele dobrou o joelho, ele lembrou de algo de 27 anos atrás, que ele foi muito ferido na época, a maioria não era crente, nem ele. E o Espírito Santo falou para ele: ainda está aí. E aí ele levantou, conversou, falou: o Espírito Santo falou isso. Aí eles se perdoaram, se abraçaram, tudo crente. E não tem mais nada disso. Amém. Mas aí, quando ele deu esse testemunho na igreja, ele falou assim: talvez tantas coisas que eu perdi, por causa disso que estava no meu coração, e eu nem lembrava mais. Ele disse que não lembrava mais. Que aí questão de cura, às vezes o Espírito Santo fala e pode já estar falando agora, né? Libere aí. Obedeça. Libera o perdão. Irmãos, perdão é algo que é indispensável para andar com Deus. Eu era uma pessoa que eu não perdoava de jeito nenhum. Eu acho que, sabe, eu fico impactada com os milagres que Deus fez no meu caráter. Foi o principal que Deus fez para mim. Porque eu não perdoava. Eu era assim: você fazia uma coisa para mim agora, para mim acabou você para sempre, acabou a nossa amizade, tchau. Esquece, passa para frente, acabou, essa pessoa não existe. Eu era assim. Mas eu entendi que o perdão não é uma questão de que a pessoa merece ou de que eu sou boba. A questão é a seguinte: duas coisas. O orgulho para nada se aproveita, em primeiro lugar. E segundo, eu perdoo porque eu fui perdoada. Você tem que entender que você recebeu um perdão de graça. Nós não merecíamos ser perdoados por Jesus. Ele nos perdoou. As pisaduras que ele recebeu foi por causa da rebeldia da raça humana. Nós viemos da raça de Adão. Então, ele nos perdoou. E não custou nada para a gente receber o amor. Então, a gente tem como premissa, como cristão, oferecer o perdão. A gente fica machucado, a gente fica magoado, mas olha, o perdão é você tirar um saco de pedra das suas costas e deixar no chão e ir embora. Não importa o que a pessoa fez, eu perdoo, vou ali viver minha vida. Você não precisa ali estar convivendo com a pessoa. Você descobriu que é uma pessoa que não age bem com você, você não precisa continuar o convívio, mas você precisa liberar no seu coração aquela pessoa. Porque Jesus ainda fala na palavra: aquele que você perdoar, eu perdoarei. Por que João fala que nós somos aquele que não ama é assassino? Olha que pesado, é assassino. Por quê? Porque quando nós não amamos, nós não perdoamos. E quando nós não perdoamos, nós retemos o pecado da pessoa com Deus. Nós estamos segurando a salvação daquela pessoa. E se hoje, como cristãos, o nosso foco é que todos sejam salvos, como que a gente vai afastar uma pessoa de Deus? O Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não disse assim: Senhor, perdoa eles não sabem o que eles fazem. Falou como Jesus. E ali estava o apóstolo Paulo, que era Saulo na época, segurando as vestes de Estevão para que ele fosse apedrejado. Aquele perdão deu a condição para Saulo se tornar Paulo.
Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.